Paz do Senhor, meus queridos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua família. Este amigo que vos fala, pastor Sérgio, estamos de volta e para tanto nós vamos estar orando a Deus antes de trazer para você essa reflexão, né? Trazida do coração de Deus para o meu e o seu coração. Eu quero orar com você. Vamos orar? Tudo começa bem quando começa com oração. Oremos ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Estamos gratos pela oportunidade de poder mais uma vez ouvir a Tua voz. Mais uma vez poder orar para esta finalidade, para ouvir a Tua palavra. Eu oro com muitos que nesse momento rendem o seu coração a Ti e que também nos acompanha com essa oração. Abençoe o seu povo e que ao término desta reflexão, a Tua mão de Deus traga mudanças, traga transformação de vida, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Graças a Deus. Eu quero refletir com você essa palavra e nesse momento convidar você também que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações para que você sempre possa estar recebendo um novo vídeo, uma nova mensagem. Eu costumo dizer que a finalidade deste canal é para edificar a sua vida, abençoar a sua vida espiritual, sua família, lhe dar uma direção à luz das Escrituras. Nós não temos nenhum outro meio aqui a não ser as Escrituras. A fala que pronunciamos aqui é a luz das Escrituras, tá bom? Então, se você tem Bíblia em mãos, quero ler com você Josué, né? Um dos livros do Antigo Testamento, Josué, capítulo 1, versículo 1 e 2, onde a palavra do Senhor diz a seguinte expressão: Depois da morte de Moisés, seu servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Que bom, não é? Mensagem maravilhosa. Nós estamos aqui sendo desafiados por essa narrativa bíblica que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, né? Podemos dizer assim, propriamente dito, mas que traz lições extraordinárias para a nossa vida. Eu quero trazer o seguinte tema para essa pequena reflexão. Eu quero trazer o tema que diz o seguinte: predisposição para obedecer à vontade de Deus. Então, esse é o tema que nós estaremos abordando aqui hoje. Você vai observar que Deus, Ele vai chamar Josué depois de um momento muito difícil. Você conhece a história? Josué, filho de Num e servo de Deus que auxiliava Moisés. Era um dos servos que auxiliava Moisés e podemos dizer o auxiliar de Moisés, né? Era quem estava, podemos dizer, o braço direito de Moisés. E após a morte de Moisés, agora Josué está sem saber o que fazer, está triste, está de cabeça baixa e como se os projetos de Deus estivessem perdidos no tempo. Mas a palavra vai nos revelar que Deus vem, se aproxima de Josué e traz essa palavra a Josué. Agora, pois, você e todo o povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas.
você vai observar que Deus, ele vai propor a Josué duas situações, duas posições. Deus vai dizer: você precisa, Josué, agora ter força. Lá no versículo 6, Deus vai dizer a Josué: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi como juramento a Moisés, o meu servo. Então, você vai observar que Deus propõe a ele duas coisas: ser forte e corajoso, para que ele pudesse tomar a direção do povo de Deus e levá-los a herdar a terra que Deus havia prometido. Ele precisa ter uma predisposição, força e coragem. Mas escute, se você for analisar direitinho o texto, Deus, ele vai dar continuidade dizendo no versículo 6, no versículo 7, somente seja forte e muito corajoso. Tem um ponto de exclamação aqui. E Deus continua dizendo no versículo 7, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você ande. Vamos voltar para o início do texto, onde Deus chama Josué e convida ele para assumir agora o papel de liderança que Moisés havia assumido. Veja, Josué estava desmontado, estava quebrado em seus sentimentos. Ele achava que não tinha mais o que fazer. A carreira de Israel tinha terminado ali. Mas Deus chega para ele e fala para ele que tem planos novos para essa situação. Josué estava sem expectativa do que fazer. Ele estava sem motivação, desmotivado dentro de si e, quem sabe, enclausulado dentro do seu ser, dos seus sentimentos. Mas Deus chega para ele e diz: Josué, levante a cabeça, porque não tem nada acabado não. Você vai dar continuidade a esse projeto que Moisés não concluiu. Eu tenho novos planos para o meu povo e você faz parte desse plano que eu tenho para o meu povo. Deus está dizendo para você exatamente isso. Quem sabe você desmontou, você perdeu as esperanças pela perca de algo ou de alguém que você esperava dar continuidade a algo que era um projeto seu e da sua casa. E que de repente aquele eixo central, aquela liderança que estava nas mãos de alguém, não está mais e você está achando que tudo está perdido, que aquele sonho que estava dentro de você não vai ser mais realizado, que aquele projeto de bênção que estava no seu coração, que Deus até prometeu, já não vai mais acontecer. Escute, é engano seu. Deus está trazendo uma oportunidade nova para você, dizendo, como disse para Josué, que ele tem novos planos para a sua vida e para a vida da sua família. A única coisa que Deus deseja que você tenha agora é a predisposição e aceitar esse plano de continuidade na sua vida. E a pergunta é, Deus está perguntando, é como se Deus estivesse perguntando para Josué: e aí, Josué, vai aceitar os novos planos que eu tenho para o meu povo? Você é essa pessoa que eu quero usar. Deus está perguntando para mim e para você: você vai aceitar os novos planos que eu tenho para você? Ou vai se entregar ao fracasso? Vai se entregar a essa situação? Josué,
Eu sei que está doendo. Eu sei que você está chorando, está sentindo na alma a perca de um grande líder. Mas ninguém, Josué, é insubstituível. Eu quero usar agora você. Deus está dizendo que você é o elemento-chave para dar continuidade ao plano que Ele estabeleceu para a sua casa, ao plano que Ele estabeleceu para a sua família. O que é que Deus está dizendo? Enxugue suas lágrimas. Eu sei que você já tem chorado muito, Josué. Eu sei que essa dor tem trazido sequelas e tem acompanhado você até agora. Mas Deus está dizendo para você, meu querido, como disse para Josué, enxugue as lágrimas, Josué. Enxugue as lágrimas e limite agora o seu sofrimento. Diga ao sofrimento, foi até aqui. Fale para as lágrimas, foi até aqui. Porque a partir de agora, eu vou aceitar o novo plano de Deus para a minha vida e para a vida da minha família. É isso que Deus está esperando de você. Aceite agora um novo plano de Deus. O que é que Deus propõe para Josué? Ele propõe duas coisas, duas posições, que eu quero chamar de predisposição para se posicionar diante daquilo que Deus quer fazer através de Josué. O que é uma predisposição? É um preparo para se posicionar. E você vai observar que no texto que nós lemos, no versículo 2, Deus vai dizer, agora pois você e todo esse povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão. Veja que Deus está mandando Josué não se posicionar, mas se preparar para atravessar o rio Jordão. O que é que Deus está dizendo? Se prepare, tenha uma predisposição, tome consciência dos desafios que você tem pela frente, mas você vai atravessar o rio Jordão com o meu povo e vai levar eles à terra que eu prometi. Essa predisposição vai exigir de Josué duas coisas. Deus vai falar no versículo 6. Seja forte e corajoso. Veja, a predisposição vai exigir antes da posição, porque Josué vai se posicionar para entrar na terra. Mas vai exigir duas coisas. Vai exigir força e coragem. Só que detalhe, ao continuar a leitura do versículo 7, Deus, ele vai mostrar a Josué que a força e a coragem que ele tem que ter não é para encarar os inimigos, não. Não, pastor, não. Por quê? Porque Deus já sabia que ele tinha coragem e força interior. Ele era um homem preparado para a guerra, para lutar contra os inimigos. Disso Deus já sabia. Só que a coragem e a força que Deus está colocando como uma predisposição para ele se posicionar, não é em relação aos inimigos. Você vai observar que Deus vai dizer, olha, a parte B do versículo 7. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Você veja que Deus está alertando ele para ter força, ser forte e corajoso, não para encarar os inimigos, mas para obedecer a sua palavra, para aceitar todos os princípios que ele estabeleceu para que pudesse ser um vencedor diante dos inimigos e estar debaixo da bênção de Deus. Meu querido, essa é a verdade do texto bíblico do versículo 7. A predisposição vai exigir força e coragem, mas para obedecer a palavra de Deus. Você quer vencer os inimigos que estão lutando contra a sua casa? Quer vencer os inimigos que estão lutando contra o seu casamento? Contra os seus filhos? Contra a vida financeira? E seja lá qual for a ordem dos problemas, você quer que Deus seja com você? Deus está dizendo que você e eu precisamos ter a predisposição, que é coragem e força. Você está disposto ou predisposto. Predisposição é aceitar
o que Deus está propondo para você vencer. Obedecer a sua palavra. A pergunta é: você está disposto a fazer o que Deus quer para abençoar o seu casamento, para salvar o seu casamento? Você está disposto a fazer o que Deus quer, à luz das Escrituras, para salvar a sua família, para libertar o seu filho? Você está disposto a ter força e coragem para fazer o que Deus está ordenando você fazer? Exemplo, Deus está dizendo: você precisa orar para vencer esta guerra espiritual. Você está disposto, tem força e coragem para viver uma vida de oração? Você tem predisposição para tirar horas de oração, de batalhas no mundo da oração? Qual a disposição que você está tendo para orar e vencer essa batalha que está exigindo de mim, de você, força e coragem para orar? Não é uma oraçãozinha que a gente faz quando vai dormir, não. Deus está desafiando a mim e a você a orar com intensidade. Você está disposto a muitas vezes sacrificar seu corpo em jejum em prol de uma situação que você está passando? Quanto tempo faz, melhor dizendo, que eu e você não fazemos um sacrifício, um jejum? Quanto tempo faz que você e eu não sacrificamos numa noite de vigília? Não temos disposição. Às vezes temos predisposição para passar uma noite olhando filme, ou tempo no aparelho celular para muitas outras coisas, mas não para entrar numa batalha de oração com Deus. Não temos predisposição para examinar as Escrituras e buscar com restrição aquilo que realmente Deus quer que eu faça, o tipo de cristão que eu estou sendo. Não temos tempo para refletir e olhar as Escrituras como um espelho, para refletir e ver como nós estamos diante de Deus, para atravessar o Rio Jordão que está diante de nós. Qual a predisposição que você está tendo? Ou você acha que eu e você vamos vencer ou atravessar o Rio Jordão simplesmente porque somos crentes? Porque Josué era um crente, Josué era corajoso, e quem sabe ele tinha força, mas ele precisava aceitar as ordens que Deus colocou diante dele, como Moisés aceitou. Você aceita o propósito de Deus? Você está disposto a aceitar tudo que Deus está mandando você fazer? Porque não bastava Josué simplesmente se dispor para fazer o que Deus queria. Josué precisava fazer como Deus ordenava que ele fizesse. Às vezes nós nos dispomos para fazer o que Deus quer, mas não estamos fazendo como Deus quer. Nós estamos fazendo do nosso jeito, da nossa maneira, como nós entendemos e interpretamos, e não como as Escrituras nos traz interpretação. Não como a palavra de Deus nos ensina de fato, de verdade. Qual é a predisposição que você está tendo para servir a Deus e atravessar o Rio Jordão que está diante de mim e de você? Não basta simplesmente se colocar à frente do povo, porque é fácil estar à frente de um grupo de pessoas. É fácil estar à frente de algo. O difícil é ser o modelo para esse povo. O difícil é ser modelo à luz da palavra de Deus para as pessoas que estão diante de nós. Eu preciso ter uma predisposição
para fazer o que Deus está mandando eu fazer. Eu e você estamos fazendo o que Deus mandou fazer? Escute, Josué precisava manter os seus olhos na lei do Senhor. Deus vai dizer: não tire os seus olhos da lei, medite nela de dia e de noite. Josué não podia fazer nada que não tivesse nas escrituras. Ele não poderia fazer nada simplesmente porque achava bonito ou por uma experiência de uma guerra passada que ele viveu. Não. Ele precisava ouvir a voz de Deus para tomar a direção do povo. Ele precisava ouvir a voz de Deus toda vez que fosse tomar uma decisão em relação à sua casa, em relação aos seus filhos, em relação à sua esposa, em relação ao povo, em relação à sua vida com Deus. Ele precisava colocar os olhos na lei do Senhor. Será que todas as vezes que estamos dispostos a tomar uma decisão, colocamos os nossos olhos nas Escrituras? Escute, nenhuma experiência passada, Deus poderia ter dito a Josué: Josué, assim como você usou as estratégias que usou para vencer os inimigos quando estava com Moisés, continue usando, porque eu vou continuar dando vitória a você com as estratégias passadas. Mas Deus não disse isso. Deus disse: Josué, você quer vencer? Você quer ter sucesso como Moisés, o meu servo, teve? Olhe para a minha lei. Coloque os seus olhos na lei, medite nela de dia e de noite. Porque se você assim fizer, se você fizer assim, Josué, eu vou ser com você. Por que Deus está falando isso? Por que Deus não mandou ele colocar os olhos nas estratégias passadas, as guerras passadas? Porque nenhuma guerra, nenhuma vitória passada é luz para mim vencer hoje, no dia de hoje. Nenhuma. Sabe por quê? Desculpe. Porque a cada dia Deus se manifesta de uma forma diferente na minha vida. A cada dia existe um modelo e um propósito novo de Deus se manifestar na minha e na sua vida. Por isso que precisamos estar de olho nas Escrituras. Porque Deus não é um Deus que se manifesta do mesmo jeito todo dia. E se Ele quiser soberanamente, Ele pode se manifestar todo dia do mesmo jeito. Mas Ele é um Deus de uma nova revelação. E você vai ver que nem tudo que Deus se manifestou com Moisés, manifestou do mesmo jeito na vida de Josué. Foi uma manifestação totalmente diferente. Foi uma forma de agir totalmente diferente. Por isso que Deus está dizendo: coloque os seus olhos na Bíblia. Coloque os seus olhos nas Escrituras. E não se aparte dela o seu coração. A predisposição que eu e você temos que ter é para ouvir e obedecer a voz de Deus. Não adianta. Você pode ser preparado teologicamente. Você pode ter um bom currículo como cristão, psicologicamente falando, intelectualmente falando. Você pode ser uma pessoa formada, ter PhD, PhC, não importa os PhD que você tenha. Você precisa pegar toda essa sua bagagem, amarrar à luz das Escrituras, para ouvir o que Deus tem para você. Primeiro, depois que ouvir a lei, depois que atentar para a lei, que é a voz de Deus, tomar uma atitude em relação à sua vida, em relação à vida da sua família, em relação ao povo que você está liderando. Pense nisso. E pense com carinho, porque Deus exige, antes de se posicionar, uma predisposição para ouvir a sua voz, que é a sua santa palavra. Fora dessa predisposição, Ele diz: prepare você e o povo, se prepare. Se preparar para quê? Se prepare ouvindo a minha voz. Se prepare para, antes de atravessar o Rio Jordão, estarem prontos para serem abençoados. Deus exige uma preparação. Você está preparado? Está preparado para cultuar quando você vai à igreja?
Você se prepara para receber uma vitória quando dela está precisando? Você se prepara para dirigir um culto? Ou você vai simplesmente porque já está acostumado a dirigir um culto e vai lá e dirige o culto? Escute, todas as vezes que nos apresentarmos diante de Deus, nós precisamos ter um preparo. É a predisposição para o milagre. Deus está dizendo, você precisa ter uma predisposição, ou seja, se preparar antes do milagre. Quando eles vão atravessar o Rio Jordão, um dia antes Deus diz, santifique o povo, porque amanhã eu vou fazer maravilhas. Só que nós não nos preparamos. Às vezes nos preparamos para algo muito seleto nosso, na nossa particularidade, para os nossos próprios interesses. Mas nós não nos preparamos para nos apresentar diante de Deus. Sabe qual é um dos maiores deslizes da nossa vida em relação a Deus? E aquilo que nós desejamos de Deus? É a falta de preparo. A gente vai para o culto de todo jeito. Passa o dia enchendo a mente de lixo e de tudo que não presta. A gente enche o coração de um monte de sentimentos que não agrada a Deus. A gente passa o dia dando vazão a tudo aquilo que não agrada a Deus. A gente perde tempo com muita coisa e ganha pouco tempo com Deus em oração e com leitura bíblica. A gente dá vazão no nosso coração para um monte de coisa que não agrada a Deus, menos para aquilo que agrada a Deus, e quer chegar no culto e ver a glória e o fogo de Deus descer, como a gente costuma dizer. Você sabe quando é que isso vai acontecer? Nunca! Sabe por quê? Porque não nos preparamos para nos apresentar a Deus. A gente não tira 1 hora de oração durante o dia. A gente se cansa quando está orando, se fadiga. Às vezes está no culto, tem pressa para que o culto termine. Mas quando estamos fazendo qualquer outra coisa que satisfaz o nosso eu, a nossa carne, o nosso prazer, a gente não acha demorado. E às vezes a gente se prepara mais para as coisas terrenas do que para as coisas espirituais. Nós somos negligentes quanto à presença de Deus. Deus está dizendo para mim e para você, aprenda a entrar na minha presença preparado. Prepare o seu coração quando você for para o culto. Quando você for para um culto de ceia, quando você for para um culto, não importa o gênero, a liturgia do culto. É um culto, prepare o seu coração. Tenha um momento de oração antes de você ir para o culto. E se você vai pregar principalmente, se você vai assumir alguma liderança no culto principalmente, você vai dirigir o culto, você vai pregar, se prepare, se santifique, se consagre, não vai de todo jeito, você não está servindo. Ainda que você fosse servir ao homem, precisava se preparar, porque a Bíblia diz que nós devemos servir aos homens como se servisse a Deus. Isso é um princípio social e ao mesmo tempo espiritual, porque estamos servindo a Deus. Então, se você fazia as coisas ou enfrentava as coisas de todo jeito, se prepare. Por que é que às vezes damos com burro na água? Por que é que em muitas batalhas nós fracassamos? Porque nós não nos preparamos como devemos. Tem que ter preparo. Você precisa ver como estão as suas ferramentas. Como está a sua ferramenta? Está afiada? Você maneja bem a espada do Espírito, que é a palavra? Você se preparou para batalhar uma guerra? Você está psicologicamente bem? Você está emocionalmente bem diante de Deus? Como você se encontra, meu querido? Isso é tão sério que a Bíblia diz que quando nós não estamos, a esposa não está bem,
as orações são bloqueadas, são impedidas. Isso fala de despreparo. Precisamos estar preparados para todas as situações da nossa vida. Não importa qual seja o gênero da situação, se é espiritual, se é emocional, psicológico, você precisa, antes de encarar, estar preparado. Efésios 6:10. Se forge com as armaduras de Deus. Se prepare para toda e qualquer situação. Vamos orar? Se você era alguém que não se preparava para as situações, a partir de hoje fica esse alerta para mim e para você. Tenha uma predisposição antes de se posicionar. Essa predisposição significa estar disposto a obedecer, a examinar, a obedecer os critérios da palavra de Deus. Se posicionar à luz das Escrituras. Se posicionar de maneira correta, como Deus está ordenando. E eu tenho certeza que não haverá nenhuma batalha, nem o Rio Jordão, que você não atravessará. Deus, em nome de Jesus, nos ajude antes de nos posicionar, temos um preparo, estar predisposto a ouvir a tua voz e a fazer como o Senhor deseja que façamos. Nos ajuda, Senhor, prepara o nosso coração. Quando formos fazer qualquer coisa, não nos deixe ir de qualquer jeito, mas que possamos estar preparados, forjados, santificados, consagrados, ungidos pelo Senhor, fortalecidos, encorajados. Antes de encarar o inimigo, nós possamos estar dispostos a ouvir a tua voz. Porque às vezes estamos dispostos para encarar o problema, mas não estamos dispostos para fazer como o Senhor nos ordena fazer. À luz da sua palavra. Nos dê essa predisposição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e nós assim te agradecemos. Diga amém. Deus te abençoe e que o Espírito do Senhor possa dar a você essa predisposição e você esteja pronto, posicionado, forjado, preparado para atravessar o Rio Jordão em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço. Deus te abençoe em nome de Jesus.